ainda dá tempo de você escrever a sua história. Bem, hoje eu vou falar da minha e quero compartilhar uma imagem que ficou gravada na minha memória de infância, quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade. Meus pais tinham uma fazenda no estado de Rondônia e aos finais de semana nós passávamos então para a fazenda e no caminho havia uma fazenda de amigos. E um desses dias nós paramos e quando eu olhei para aquela fazenda lá embaixo, havia a casa, havia um quiosque em meio a muitas árvores. E eu descobri que aquele quiosque, na verdade, era uma escola rural, bem diferente de tudo que eu já tinha visto e conhecia como escola. Aquilo me chamou a atenção, porque crianças ali da região, das fazendas vizinhas, dos sítios, eles iam até lá, para aquela amiga da minha mãe dessas aulas. Aquilo ficou gravado na minha memória. Outra imagem é o meu pai visitando o sítio, a fazenda, a plantação de arroz. Meu pai era um homem visionário, ele saiu do interior de Minas e foi trabalhar na cidade grande, na cidade de São Paulo, trabalhou como mordomo, mas lá no coração dele havia um empreendedor e ele dizia lá dentro do seu coração: eu quero ter o meu negócio. E foi assim que aquele homem forte que não dava mole, porque ele dizia: a vida é dura para quem é mole. Ele acreditava de fato nisso. E crente, ele nos ensinava: fé precisa de ação. Deus ajuda quem cedo madruga. Era uma das suas frases preferidas. E quem já ouviu essa sabe como é. Desde pequena, ele nos incentivou a empreender. E foi assim que eu passei mais de 30 anos da minha vida. Uma loja aqui, outra ali, uma franquia, empreendendo meu negócio, até que veio uma falência. A dor da perda só sabe quem já viveu. E quando você vai à lona, você tem medo de voltar a doer. A gente tende a querer encolher. O ditado que diz: gato escaldado tem medo de água quente, é verdade. Quem já viveu pode dizer aí o que sentiu. Bom, mas nesse momento eu já tinha tido uma experiência com Deus vivo e ele tinha me dito: seja forte e corajosa, que eu estou contigo. Antônia quer dizer fortaleza. Será que é coincidência? Enfim, essa verdade já estava bem guardada no meu coração e foi o que me sustentou e me levantou novamente. Eu sabia que voltar a empreender seria uma questão de tempo. Foi nesse momento que eu comecei a pensar a respeito do meu propósito de vida. O que de fato eu estaria aqui para cumprir? Se realmente minha vida estava alinhada com o propósito para o qual Deus havia me criado. E se todas as minhas experiências, as histórias, os lugares que eu tinha visitado, a família que eu pertencia, os pais que eu tinha, os negócios, as habilidades que eu tinha adquirido, enfim, se tudo isso estaria realmente alinhado com a minha verdadeira missão. Então, eu aceitei um desafio de cuidar de um pequeno grupo de crianças na minha casa. Uma sala pequena e começamos com 3 crianças. O Ícaro, o Moisés e o Jorge. Depois eles foram aumentando e já não cabia mais. Em uma certa tarde, eu fui levar as crianças nas suas casas e era um dia nublado. Quando eu deixei a Carol, eu quis tirar uma foto. E ela olhou pela tela do celular e disse: aqui é tão feio, né, tia? Há uns dias atrás ela tinha ido em casa e ela tinha comentado assim: tia, sua casa é tão colorida, é tão bonita, a minha é tão feia. Mas aquela imagem do alto do morro de novo, vendo aquelas casas e toda aquela escuridão e aquela pobreza, ficou gravada na minha memória. Ficou gravado. Foi como se tivesse fotografado ali. E de fato foi uma fotografia, mas ficou aqui. Então eu olhei e veio uma vontade incrível de mudar aquela situação. Veio uma coragem, uma fé, e ali eu acreditei que eu podia realmente fazer algo que não trouxesse só um resultado para a minha vida, mas tivesse uma contribuição para a vida daquelas crianças. E então eu lembrei daquela frase famosa do Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aquele a quem cativas. É verdade.
Então eu fui conhecendo novas pessoas, chegamos na ONG da Estéreo do Ivo e começamos um trabalho voluntário. Afinal, ali a gente tinha um lugar e resolvia, né, aquilo que a gente precisava. Afinal, nós já estávamos com mais de 20 crianças. Depois de um tempo, veio a notícia de que a ONG estaria sendo fechada e por não ter ninguém que assumisse. E foi de fato o que aconteceu. Foi aí que eu recebi, pouco tempo depois, eu recebi uma mensagem de um amigo, pastor, e ele disse assim: Tônia, pare de fugir do seu propósito. Esse trabalho é para você realizar. Nesse momento, então, é como se eu tivesse recebido uma autorização. Então, eu comecei a planejar 1000 coisas. Vou fazer assim, vou falar com pessoas para me ajudarem, vamos reunir pessoas para pagar essa estrutura, aluguel, energia. Então, eu percebi que ali estava eu voltando a empreender. Agora, um projeto que mudaria não só a minha vida, mas a vida também daquelas crianças. Consolidar o Projeto Coração é a nossa maneira prática de erguer a nossa boca em favor daqueles que não podem se defender. O Projeto Coração e a minha missão de vida, elas se tornaram uma só, que é acolher e transformar vidas. Passados 4 anos disso, hoje nós atendemos mais de 50 crianças, mais de 300 pessoas estão envolvidas nesse atendimento. Nós oferecemos oficinas variadas, literatura, arte, desenho, teatro, circo, jogos educativos, enfim, são mais de 10 professores voluntários. Estamos indo para uma nova área de 5.000 metros quadrados, que foi um presente maravilhoso, uma grande chácara, onde muitos novos sonhos e pessoas estão chegando todo dia nesse projeto. Então, o meu convite é para que você faça parte desse projeto, para que você venha conhecer e também seja um agente de transformação. Ainda é tempo de você escrever uma história, ainda é tempo de você viver uma história. E o convite é: coloque seu coração nesse coração. Vem e escreve aí no nosso canal, compartilha com o maior número de pessoas.